Mateus 24. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu gostaria de falar essa noite sobre perseverar até o fim. E todos nós estamos aqui, nós entramos no caminho de Deus. Mas isso a salvação não é entrar no caminho de Deus, mas entrar e ir até o fim. Não é apenas entrar. Então, para que a gente persevere até o fim, a gente precisa de determinação, porque a gente entra na igreja, a gente tem que saber o que a gente quer. A gente tem que. Pode ficar assim, tá? Então, quando a gente entra na igreja e decide servir o caminho de Deus, a gente tem que estar decidido que é aquilo mesmo que a gente quer. E o nosso foco tem que ser a salvação. E saber que a gente quer e tem que estar disposto a qualquer coisa para isso. Então, uma dessas coisas é a renúncia. E a renúncia Jesus exige. Ele falou: quem quiser vir após mim, pegue-se a si mesmo. Primeira coisa. Então, tem que negar a si mesmo e despojar das outras coisas, da velha criatura. Igual Israel saiu do Egito, mas ele tinha que despojar das coisas. Não basta estarmos aqui, né? Mas a gente tem que despojar. E nisso, a gente não pode dar lugar para que essas coisas venham retornar ao nosso modo de vida. Porque nós estamos aqui no caminho de Deus. E a qualquer momento pode vir um pensamento ou uma palavra de desmotivação que pode nos levar a pensar: nossa, eu quero voltar para o Egito, eu quero voltar para o mundo. Então, isso a gente precisa renunciar a essas coisas e saber que não é isso que Deus quer para a gente, não é as coisas do Egito. Deus tem uma coisa bem melhor. Então a gente precisa de renunciar e ter sempre no coração uma gratidão a Deus. A gente viu que Israel, eles saíram do Egito, Deus fez grandes coisas. Até a gente vê a novela agora, né? Que está mostrando um tanto de coisa que Deus fez. E nisso, quando Israel saiu, eles esqueceram. Quando passaram um tempo no deserto, eles foram esquecendo o que Deus fez. E às vezes a gente pensa: nossa, mas eu vi até uma menina esses dias falar, teve uma pregação sobre isso. Ela falou: nossa, não tem problema muito burro. Eles tanta coisa que Deus fez por eles, mas às vezes a gente faz isso. Que Deus ele nos tirou do mundo. Cada um aqui passou pelo primeiro amor. Cada um aqui teve aquele momento que eu mesmo, no ano passado, quando eu me batizei, eu lembro até que estava ajoelhado aqui no altar, aquela vontade toda, e isso não pode deixar no nosso coração. E nesse momento, quando a gente sai do mundo, a gente sente aquela gratidão. O Rafael já até falou aqui no anúncio, né? Eu falo com os visitantes: deixa Deus mudar a sua vida, que Ele mudou a minha. E você está mostrando gratidão. E Ele não pode esquecer disso. Daqui 50 anos, tem que lembrar disso. O seu Chico falou, o irmão Chico falou que aqui na quarta-feira que às vezes dá um testemunho, aí depois, semana que vem dá de novo e depois esquece. Depois faz uma coisa na nossa vida e depois vai e esquece daquilo. Então a gente tem que ter sempre no coração a gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós, e não esquecer dos seus benefícios. Amém. Porque a segunda parte de Jesus disse para seguir Ele é: tome o seu cruz, né? Se mesmo, tome o seu cruz diariamente e siga. E no primeiro amor, a gente vai tomar nossa cruz naquele momento. Mas a gente não pode focalizar na cruz. A gente tem que focalizar Jesus.
brincadeira, se a gente for focalizar isso, a gente vai desviar. A gente tem que focalizar Jesus. Então, vamos ler aqui nossas Bíblias em Hebreus 1:3. Mas o que não se vê é eterno. Que a gente está olhando para o que a gente não vê. Entendeu? Vamos ler Hebreus 12, 1-2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Então, isso, o escritor de Hebreus fala porque a gente tem que desembaraçar de todo o peso do pecado. E às vezes a gente está na igreja, a gente já tem um tempo de igreja, nem precisa ter um tempo, né? Às vezes, quando a gente sai do mundo, a gente já pensa, já parei de beber, já parei de fumar, agora não preciso fazer mais nada, já estou santo, já basta. Mas a Bíblia fala para a gente purificar cada vez mais. Aquele que é puro, purifique-se mais. E fala, desembaraçar de todo o peso do pecado. Então, de todo o peso, todo o pecado. E isso a gente, acho que não sei se a gente já conseguiu, a gente não conseguiu ainda, né? Desembaraçar de todo o pecado. E a gente tem que procurar desembaraçar cada vez mais. E quando a gente vai desembaraçar, a gente normalmente fica um pouquinho, que é o famoso nada a ver, né? Que a pessoa faz um negócio e ela acha que não tem nada a ver. A pessoa, eu não vou citar exemplo, tem gente que faz aqui e acha que não tem nada a ver, então eu não vou citar exemplo. Então, esse nada a ver, ou a gente acaba com ele, ou ele pode acabar com a gente. Porque um pouco de fermento é da massa toda. Então, um pouquinho de coisa que a gente deixa da nossa velha criatura, a gente deixa e leva com a gente, isso vai, se a gente não acabar com isso vai trabalhar com a gente, o diabo vai usar isso para derrubar a gente. E às vezes a gente chega no comodismo também, porque eu mesmo, às vezes eu penso, eu falo, eu tenho nem 2 anos de igreja, mas às vezes bate o comodismo, a gente achar que já está bom, ou então vou diminuir um pouco a rotina, mas com relação aos cultos, né? Eu ficava em casa para descansar um pouquinho. Nosso descanso é no Senhor. E a gente não está na época de descansar, porque essa aqui que é a nossa hora de agir. Essa que é, daqui a pouco nós vamos descansar. Jesus vai voltar e Amém. vai ter um momento de descanso, que vai ser eterno. Então agora é o momento de descansar, de suar. E nesse momento em que a gente cansa, Deus nos sustenta, porque a gente recebeu o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Consolador. Amém. E consolar, o dicionário, tem um dos significados é amenizar. Então vai amenizar a situação. Que é qual? De cansaço. Então o Espírito Santo é realmente ele que nos dará o descanso aqui na terra. Então, a gente não tem que preocupar com essas coisas. E às vezes a gente chega num momento que a gente deixa a essência do primeiro amor acabar. Igual a gente está no primeiro amor, a gente está na empolgação, né? A gente foi com a Cristo, todo empolgado. Aí depois a gente dorme um pouquinho. Mas no livro de 2 Coríntios, 1 Coríntios diz assim, Paulo diz assim:
despertardes do sono, a salvação está mais próxima do que quando no princípio cresces. Só um momento. Olha assim, ó. Digo isso até Romanos. Digo isso a vós outros, se conheceis o tempo. Já é hora de vos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, às vezes, igual eu falei, a gente chega no comodismo e a gente está bom, e a gente dá uma estacionada. Nosso gráfico tem que sempre subir, não pode parar, nem descer, não pode descer. Então, quando a gente está renunciando às coisas, e a gente estaciona, isso aí a gente dá um cochilo. E Paulo diz: já é hora de nos despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Amém. E quando a gente se entrega para Jesus, a gente pensa que ele vai voltar agora, no momento, né? De, nossa, vou buscar agora. A gente recebe o Espírito Santo pela primeira vez, parece que a gente está lá dentro do céu. Aí depois esfria, mas naquele momento que igual quando eu recebi o Espírito Santo ali, quando eu recebi o Espírito Santo, estava na empolgação. E parecia que Jesus ia voltar agora. Mas isso, o tempo foi passando e a vida foi ficando mais perto. Hoje está mais perto, ou seja, tinha que estar mais empolgado do que eu estava naquele dia. Não é verdade? Então agora a gente tem que estar mais empolgado ainda. Não é estacionar, não é dormir, porque senão a gente vai ficar para trás. E agora 2 Coríntios, capítulo 4. Versículo 16 ao 18. Fala que a gente tem que andar em novidade de vida. Então, igual eu falei no final, tem que sempre subir. A gente tem que buscar purificar mais, santificar mais e aproximar mais de Deus, porque a vida dele está cada vez mais próxima. Hoje eu estou aqui pregando. Aí, semana que vem, eu vou lá. Vou pregar, vou tocar, então eu vou dar uma relaxada. Mas não, eu tenho que só preocupar em crescer. 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova dia em dia. Então, a gente não pode desanimar, porque o nosso homem exterior vai se corromper. Eu estou jovem, estou com a força com vigor, então eu não cansei. Né? Eu não posso falar nada. Então, mas mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, que realmente cansa. Mesmo você do jogo aproveita isso, mas cansa. Cansa menos, mas cansa. Então, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, contudo, nosso homem interior se renova de dia em dia. A gente faz a obra e o nosso homem exterior vai cansar, mas o interior ele vai se renovar cada dia. Amém. E a gente vive não pelo que a gente vê, mas pelo que a gente não vê. Então o nosso foco, as coisas é somente as espirituais. Nosso foco são as coisas espirituais. Agora eu falo, né? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E essa leve e momentânea tribulação, não sei se pode chamar de tribulação, mas
essa cruz que a gente está carregando de renunciar, de realmente cansar o nosso homem exterior, isso é leve, momentâneo. Isso é igual, eu sempre comparo. Um homem normalmente vive no máximo 100 anos. No máximo. Se for comparar isso com a eternidade, não consegue. É impossível. Então isso é bem momentâneo. A nossa vida aqui é bem momentânea. O nosso momento de cansaço aqui é bem momentâneo. E esse momento produz para nós eterno peso de glória. É eterno, ou seja, é a eternidade. Peso de glória, acima de toda comparação. Então, não tem como comparar as coisas desse mundo com esse peso de glória que nos está preparado por a gente renunciar às coisas do mundo. O que a gente não vê, que esse peso de glória que está produzindo, cada vez que o nosso homem vai se renovando, que a gente vem ao culto, que a gente faz a obra de Deus, isso está produzindo cada vez mais para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que não se veem, mas nas coisas não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Então a gente tem que focalizar essas coisas, as coisas de Deus. Agora, falar um pouquinho sobre a resistência, sobre essa tribulação. Porque a gente sabe que vai vir tribulações. Jesus disse: "Tem de bom ânimo, eu disse não, no mundo tereis aflições. Portanto, tem de bom ânimo, eu disse o mundo." Então, vai haver tribulações. No nosso primeiro amor, a gente pensa que vai ser só alegria, só coisa boa, mas, igual em Efésios 6 fala, revestidos de toda a armadura de Deus, não é se vier os dias maus, mas para quando vier os dias maus. Igual quando fala, ouvir a palavra, aquele que ouve as minhas palavras e pratica, aí fala sobre a casa edificada sobre a rocha com areia. Mas por quê? Porque vai vir a tempestade, isso é certo. Mas a gente tem que nos prevenir, para perseverar até o fim. E uma dessas coisas que eu acabei de citar, que é ouvir a palavra de Deus e praticar. E estamos falando aqui, é para ser praticado. Estamos ouvindo e deve ser praticado. E isso vai criando a nós uma resistência, para a gente não cair. E essas tribulações que vêm sobre a gente, a tribulação ela tem, acho que segundo Pedro, o livro de Pedro, fala que para a gente alegrar e desejar nas tribulações. Porque ou a tribulação ela nos derruba, ou ela nos faz uma pessoa melhor. É simplesmente isso. Quando a gente passa por um momento que tem que negar a carne, que tem um momento difícil, ou a gente cai, ou se a gente passar, a gente vai ser bem melhor. Isso só vai nos fortalecer, adquirir experiência. A Bíblia fala que através de muitas tribulações entraremos no reino de Deus. Através de muitas tribulações. Para isso precisamos da resistência, de ouvir a palavra de Deus, praticar, do Espírito Santo. A gente precisa da armadura de Deus. A armadura de Deus nós vimos, da salvação. Não vou entrar em detalhes, mas a gente precisa procurar sempre nos fortalecer e renovar o nosso homem interior a cada dia. E é claro que essa tentativa de resistência, essas tribulações, vai vir de novo o cansaço. Porque vem a tempestade, igual a casa edificada sobre a rocha, né? Vem a tempestade, a casa vai cansar. Mas a Bíblia fala que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. E a esperança é o que não vê. Paulo falou, se a esperança, a gente não vê, o que espera, a gente não vê. Então os que
também disse sobre aqueles vinde a mim, descansados e sobrecarregados. Então isso, gente, a gente não, quando a gente vai estar no caminho de Deus, a gente não tem que procurar o descanso carnal, mas espiritual. Precisamos perseverar até o fim. Esses dias eu estava vindo para a igreja a pé, aí eu passei ali, eu vi um tanto de formiguinha andando assim. Aí ela sempre carregando uma folhinha, né? Aí tinha uma que eu vi assim, a Bíblia fala dela observar a formiga e observando. Mas tinha uma que ela estava carregando um negócio desse tamanho, Mas o negócio estava cansando ela e ela estava quase morrendo. Você vê ela carregando, ela caiu um pouquinho, depois para o outro lado, mas ela não desistia. Ela seguiu a carreira, igual quem fala, seguia a carreira que está proposta. Estava proposta uma carreira para a formiga. Ela tem que seguir o grande formiguinha até o lugar, né? E para a gente tem que seguir até a salvação, e mesmo que esteja pesado, balança um pouquinho, a gente não pode cair, não pode desistir. A gente tem que correr a carreira que nos está proposta. Amém. Porque a gente vê na Bíblia Paulo, Pedro, eles sofreram perseguições demais. Eu sempre agradeço a Deus quando tem alguma pregação, alguma coisa, por a gente morar no Brasil, que é um país muito tranquilo em relação à religião, pelo menos em questão de perseguição, essas coisas. Mas antes, os apóstolos, eles eram chicoteados, eram presos, e isso, eles não desistiram, igual Pedro, né? Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, e nisso angustiou demais o coração dele. Pedro, ele realmente fez ele vacilou demais na Bíblia, né? A gente vê Jesus falando que ele vai ficar atrás de mim, Satanás, mas ele não desistiu, ele perseverou até o fim. E quando ele morreu, não fala na Bíblia, mas dizem que foi crucificado de cabeça para baixo. Imagina o que ele pensou nesse momento. Jesus, que eu levei agora no fim, sendo crucificado de cabeça para baixo, acabou dele. Acabou não, né? Mas por causa dele. E cada um deles tiveram seu tempo, muito tempo atrás. E hoje é a nossa hora de não sei se eu posso falar, não é orgulhar, né? Mas de sentir de ter esse sentimento de eu estou fazendo isso por Jesus, eu estou negando tal coisa por Jesus. Amém. Eu, há um tempo atrás, não falo de mim, né? Mas há um tempo atrás eu estava no mundão, estava fumando tal coisa, e agora por Jesus eu estou aqui, denunciando essas coisas e procurando servir mais a Ele. Então cada um, eu falei na quarta-feira, né? Adão teve seu momento, Noé teve seu momento, e Noé a gente viu que ele era o único justo no meio do mundo que estava vencendo o pecado, a iniquidade. E Abraão teve seu momento, Davi, e agora chegou a nossa hora de sermos servos de Deus, fazendo a diferença. Ou a gente pode ser igual as pessoas, igual Salomão. Salomão, no final da vida, ele vacilou, né? O cara que escreveu Provérbios, Eclesiastes, ele vacilou no final da vida. E agora é nosso momento. Ou a gente vai ser um Salomão, ou então a gente vai ser um Paulo, um Pedro. A gente que fala da nossa história agora. Como se fosse escrever na Bíblia agora, né? Ali, tal coisa. Mas só que agora é o nosso momento. Agora é a nossa hora. E igual o Josué e Caleb, né? Israel de 20 anos para baixo, não, de 20 anos para cima, Israel todo pereceu no deserto. Só Josué e Caleb que foram salvos. Foram salvos não, né? Entraram na terra prometida. Então, agora é a nossa hora. Ou a gente vai ser igual Josué e Caleb, e receber até o fim, ou igual Israel. Igual Israel não, igual o resto, todo mundo, né, que teve naquela época.
Então hoje é o nosso momento de fazer a diferença. Amém. A gente precisa, até na igreja mesmo, a gente tem que, como é que eu falo, né? Porque na Bíblia fala que a gente tem que afastar daquele que se diz irmão, mas fala mal dos outros, mas pratica idolatria. A gente tem que fazer a diferença até nesse meio. Os mínimos detalhes, igual eu falo, não é nada a ver. Eu vou citar agora porque tem que pedir que faça. E nesses momentos que a gente está tentando fazer a diferença, ou a gente faz a diferença, ou a gente influencia os outros, ou a gente é influenciado. Isso é um fato. Agora no deserto, Arão foi influenciado. Ele foi influenciado para fazer um bezerro de ouro. E pediram. Então, ou você faz a diferença, ou você deixa que o mundo te sufoca. Então, eu queria dizer que a gente não pode parar no meio do deserto, porque é difícil a caminhada, mas igual Deus estava presente a todo momento. Uma nuvem foi de dia e uma coluna de fogo. E hoje Ele está através do Espírito Santo. E a gente não pode desanimar. A gente tem que ter o foco, Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. A gente tem que focalizar as coisas que a gente vai ver. E o final, ainda não falei do final, né? Porque não tem como expressar, não tem como falar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Então essa aqui é a mensagem que Deus deu no meu coração, para vocês. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus.